Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E vamos às principais manchetes desta terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. Começa mais um Bichos Tagarelas. Lula afirma que não há perdão para quem atenta contra a democracia. Transações por DOC terminarão na semana que vem. Presidente do Congresso defende revisão da saidinha de presos após morte de policial. Dívidas do MEI com o governo pode ter desconto de até 50%. Brasil pode ter até 5 milhões de casos de dengue em 2024. Governo Lula promete expulsar garimpos que cercam aldeias. Conversas avançam e Lula deve formalizar convite a Lewandowski para a Justiça. PF mira suspeitos de fomentar e financiar atos antidemocráticos. As manchetes internacionais e o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski. Bem, vamos começar a trabalhar. O presidente Lula afirmou nesta segunda-feira que não há perdão para quem atenta contra a democracia. Lula deu a declaração durante o evento Democracia Inabalada no Congresso Nacional, que marcou um ano dos atos golpistas de 8 de janeiro. Lula disse que a coragem de parlamentares, governadores, ministros do STF e militares legalistas garantiu que nesta segunda-feira fosse possível celebrar a vitória da democracia sobre o autoritarismo. O presidente ainda agradeceu os profissionais das Forças de Segurança Especial do Congresso, que mesmo em minoria se recusaram a aderir ao golpe e arriscaram suas vidas no cumprimento do dever. O chefe do Executivo voltou a destacar que é preciso combater a fome, a desigualdade, a fim de aperfeiçoar a democracia no Brasil. Segundo a organização Além de Lula, cerca de 500 pessoas participaram do evento, entre as quais o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ministros do governo, magistrados do Supremo Tribunal Federal, governadores e parlamentares. Para o evento, a segurança no entorno das sedes dos 3 poderes foi reforçada e o acesso aos prédios sofreram bloqueios. Após, então, atenderem ao chamado do presidente Lula, as invasões dos prédios públicos no ano passado, ontem 15 governadores dos 27, a maioria, parte deles apoiadores de Bolsonaro, não compareceram ao ato do Distrito Federal, como Tarcísio Freitas, Zema e Cláudio Castro. Poucos dias, outra falta foi a de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que justificou a sua ausência por problemas de saúde na família que o impediram de viajar a Brasília. Mas, poucos dias antes de faltar ao evento, Arthur Lira recebeu o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua casa em Barra de São Miguel. Bolsonaro passou o final do ano em uma pousada que pertence ao ministro do Turismo Gilson Machado, em outra cidade do litoral alagoano. Na quarta-feira passada, antes de ir embora do estado, o ex-presidente fez uma visita a Arthur Lira e o pai do presidente da Câmara, Benedito Lira, que é o prefeito de Barra de São Miguel. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, declarou que o Brasil merece e ainda precisa passar por uma verdadeira pacificação da sociedade. A declaração, então, foi feita no seu discurso, no ato realizado para relembrar o 8 de janeiro. E com o sucesso do Pix, de acordo com a FEBRABAN, na Federação dos Bancos do Brasil, o DOC funcionará até às 22 horas da próxima segunda-feira, dia 15 de janeiro. A data vai marcar o encerramento, a despedida da operação existente há quase 4 décadas
e que se tornou obsoleta com o Pix, sistema de transferências instantâneas criado pelo Banco Central. O fim das operações foi comunicado pelos bancos no ano passado. Após o prazo final, não será mais possível fazer novos DOCs. Até lá, será possível agendar transações para liquidação até o dia 29 de fevereiro, que também será o último dia para que os bancos processem DOCs enviados pelos clientes. Então, é uma medida positiva porque se tornou o DOC obsoleto e viva o Pix, né? O Pix, que é uma transferência instantânea que ajudou principalmente a vida dos pequenos. Podcast Bichos Tagarelas. E o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, defendeu a revisão da saidinha de presos após a morte de policial. Pacheco defendeu a revisão de lei sobre as famosas saidinhas de presos. A manifestação ocorreu nas redes sociais ao lamentar a morte do sargento PM Roger Dias da Cunha, de 29 anos, em Belo Horizonte. Cunha participava de uma perseguição no bairro Nova Arão Reis, quando teria sido baleado por Elbert de Souza Fagundes, de 26 anos. O detento havia saído da cadeia às vésperas do Natal e não retornou. Em São Paulo, 4,5% dos detentos liberados pela Justiça para sair provisoriamente da prisão no fim do ano não retornaram para o sistema penitenciário, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária. Na prática, estão nas ruas 1.566 dos 34.547 beneficiados. A taxa segue em um patamar parecido ao que vem sendo observado nos últimos anos, quando oscilou entre 4,44% e 4,91%. Alguma coisa tem que ser feita, porque 1.566 ladrões para reforçarem, ladrões não, mas condenados que estão nos presídios, é um reforço, né, para a bandidagem. 1.566 que não retornaram aos presídios. E as dívidas do MEI com o governo podem ter desconto de até 50%. O governo lançou novas condições para a renegociação de dívidas com a União, com a possibilidade de desconto de até 50% e parcelas limitadas a 60 vezes para os MEIs, microempresas ou empresas de pequeno porte. O desconto vai incidir sobre o valor total da dívida, ou seja, sobre o principal e partes acessórias, como juros, multas e encargos legais. Para ser incluído, o microempreendedor precisa ter débitos inscritos há mais de um ano na dívida ativa da União, com valor consolidado de até 60 salários mínimos, ou seja, R$ 84.720. E o número de casos de dengue no Brasil pode chegar a 5 milhões em 2024, segundo estimativa do Ministério da Saúde. De acordo com Etel Maciel, da Secretaria de Vigilância em Saúde, a projeção do número de casos da doença este ano no país varia de 1.700.000 até 5 milhões, uma média de 3 milhões de pessoas. As previsões foram feitas em uma parceria entre a pasta e a Fiocruz. A projeção do aumento de casos foram pouco mais de 1.600.000 pessoas em 2023. Esse alto índice se deve a uma combinação de fatores, em especial calor e chuvas intensas e o ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus no Brasil. E o governo Lula promete expulsar garimpos que cercam aldeias.
terras indígenas, onde o garimpo cercou aldeias e para as quais não houve a execução de plano de retirada de invasores durante o primeiro ano do governo Lula, foram incluídas agora numa lista de 10 territórios prioritários e um novo plano operacional de desintrusões, de expulsão de não indígenas será apresentado ao Supremo Tribunal Federal, é o que afirmou o MPI em nota em resposta aos questionamentos sobre a falta de ações de desintrusão nos territórios. O novo plano está previsto para esta terça-feira, prazo final para entrega do documento de acordo com decisão do STF. E falando em decisão do STF e STF, as negociações para a ida de Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça avançaram nos últimos dias e o convite de Lula deve ser formalizado nesta semana. Segundo interlocutores do chefe do Executivo e do ex-magistrado, Lula e Lewandowski já conversaram por telefone sobre o assunto. O ex-integrante da corte vem recebendo sinalização de auxiliares do presidente de que será chamado para comandar a pasta. Vamos ver, o presidente tinha uma ideia de repartir a pasta, de Justiça e Segurança Pública, e isso não deve ocorrer. Se o convite realmente for feito, Lewandowski, apesar de estar ganhando muito dinheiro como advogado, vai aceitar essa missão. E a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma operação para prender 2 suspeitos de terem participado dos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Um dos alvos segue foragido, segundo a corporação. A ação faz parte da 20ª fase da Operação Lesa Pátria, que busca identificar os suspeitos de agir, financiar e fomentar os atos antidemocráticos no início do ano. De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nos estados do Mato Grosso e Paraíba. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Em nota, a Polícia Federal informou que os alvos da operação realizada nesta terça são suspeitos de gravar vídeos durante a invasão ao Palácio do Planalto e que foram posteriormente compartilhados nas redes sociais. De acordo com os investigadores, a iniciativa incentivou outras pessoas a se unirem aos ataques contra as instituições. Ainda de acordo com a Polícia Federal, os suspeitos podem ser responsabilizados por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido, bem como violações previstas na legislação antiterrorismo. Resumindo, uns 27 a 30 anos de cadeia para esses que incentivaram os golpes. E as operações Lesa Pátria ainda não terminaram e falta muita gente que financiou esses atos e não estão presos. Vamos aos destaques dos principais jornais do mundo. New York Times: painel de avião Boeing pode não ter sido conectado corretamente, diz a agência. Washington Post: secretário de Defesa deixa a terapia intensiva em meio a escrutínio de sigilo do Pentágono. Wall Street Journal: PepsiCo. A Pepsi Cola e Carrefour discutem quem largou quem. Ali o Carrefour afirma que largou a Pepsi porque ela aumentou os seus preços, e a Pepsi alega que ela largou o Carrefour. Então a discussão é quem largou quem nesse casamento. Clarim: para aprovar o pacote de reformas no Congresso, o governo está disposto a aceitar mudanças no texto. E o país: Forças Armadas espanholas perderam 10% de suas tropas nas últimas décadas.
Le Figaro, da França, Macron, hesitante sobre o que fazer depois da saída de Premier. E Financial Times, Draghi é considerado potencial presidente do Conselho Europeu. E vamos agora ao nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, aqui Carlos Kaminski, diretamente de Orlando, na Flórida. E eu tenho uma notícia sobre o clima. É isso aí, enquanto vocês aí no Brasil aproveitam um verão com temperaturas acima da média, aqui nos Estados Unidos foi emitido um alerta para mais de 40 estados. Alertas de nevasca, vento, neve ou inundação à medida que as tempestades atravessam o país. É isso aí, eu falei mais de 40 estados, incluindo Washington, Nova York e até Massachusetts, que devem ser impactados por novas tempestades de inverno que estão em movimento. Só para vocês terem uma ideia, a Califórnia e o Colorado foram atingidos por uma nevasca neste final de semana, com mais de 18 polegadas de neve. Enquanto isso, no sul, tornados e inundações repentinas são possíveis. Um alerta para esta terça-feira de clima severo e ameaça de tornado serão da Flórida para as Carolinas, incluindo Jacksonville, Savannah, Charleston e Charlotte. É isso aí. Essa é a notícia sobre o clima e a temperatura aqui nos Estados Unidos. Um forte abraço para todos vocês. Podcast Bichos Tagarelas. Infelizmente está chegando ao final do nosso Bichos Tagarelas desta terça-feira, 9 de janeiro de 2024. Contamos com a sua audiência amanhã e teremos, já dando um pequeno spoiler, o comentário de Renato Rossi, do automobilismo, e sempre o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski. Um maravilhoso dia para vocês e até amanhã. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.